nosso livro, a nossa história é faz de contar ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. E o Arte e Memória da Cidade aterriza aqui na Terra dos Sonhos, ou na Casa dos Sonhos. Mirinha, Dona Mirinha. Vamos começar por aqui. Todo mundo te conhece como Mirinha. Mirinha. É. Mas o nome verdadeiro é? Maria Zulmira. Maria Zulmira. Nome da minha avó materna. Nome da avó materna. É muita história em Governador Valadares. A senhora chegou aqui por volta de 1939. Eu tinha 7 anos. 7 anos de idade. Conta um pouco dessas primeiras impressões aos 7 anos de idade, chegando na Figueira. Figueira do Rio. A senhora nasceu em Aimorés. Aimorés. Não é? E vem pra cá. O que a senhora encontra aqui na Figueira? Uma cidade pequena que não tinha nada. Na chegada, a gente vinha de Belo Horizonte pra cá. Quando o dia amanheceu, a gente viajou durante a noite. Mamãe falou: "Ó, o Rio Doce". Foi a primeira impressão. Nós olhamos aquele rio maravilhoso, a gente olhando do trem, né? E tem uma particularidade. Vocês chegaram a beber água do Rio Doce in natura. Nossa, água, banho. Tirava aquela cartola, meu pai fez um chuveiro, né? Virava a água da cartola numa outra cartola, que seria a caixa d'água. Aí a gente tomava aquele banho frio. Quando queria banho quente, era de bacia, né? De bacia, porque aí deixava esquentar um pouquinho no sol. Não, esquentava no fogo. No fogo mesmo, bacia água de... A água misturava com água fria. Você era de uma família de 7 irmãos? 7 irmãos. Nessa época nós íamos 3. 3. Os outros 4 nasceram aqui depois. Foi a primeira turma e a segunda. Era eu, mais 2 irmãos, depois vieram os outros 4. E que lembranças a senhora tem? Da escola, né? Eu estudei na escola, no Colégio das Irmãs. Foi a primeira escola aqui. Colégio Imaculado. A senhora é filha do seu Henrico. Henrique, Que aqui virou Henrique. Henrique, Não é? Conta um pouco da sua história de família. Que lembranças a senhora tem do seu Henrique? Né? Henrico? Henrique. Né? Ele tinha muito xodó comigo, eu era caçula. Você acha que a senhora era a preferidinha do papai? Não, até ali eu era, que eram 2 meninos e eu, né? Tadinho deles, hein? Ele depois do almoço, ele gostava de cochilar, ele deitava a cabeça assim e mandava eu pentear o cabelo dele. Eu fazia cacho, punha fita, aí conquistava grampo. O papai? Nossa, eu adorava. Aí não tinha jeito, não. Aí era injusto a concorrência, viu? A concorrência com os outros era injusta. Mas depois vieram os outros. Aí ficavam mexendo, agora vai ficar no canto. Aí chegou minha irmã. A primeira que veio foi uma irmã. Então a Mirinha ia ficar de canto, de lá. E ficou? Não ficou, não. Eu tenho certeza que não ficou. Brincadeiras dentro de casa? As brincadeiras. Dentro de casa a gente brincava muito na porta da rua. Na porta? Podia Noite ainda, de né? lua, né? De roda, de pique, né? A senhora falou também que essa era... A senhora vivia na rua Sá Carvalho. Sá Carvalho. Que cortava... Vinha de lá, passava pela estação, tinha um coreto, o hotel, o grande hotel, o único hotel que tinha, estação da Estrada de Ferro, e vinha dar aqui na igreja. Né? E cortava isso tudo brincando? Tudo, Quais eram as brincadeiras que... As brincadeiras, boneca, brincava muito de boneca, né? Boneca de pano, que não tinha nem boneca. Essas bonecas maravilhosas. Mamãe fazia as bonecas de pano, tudo. Sua mãe é Dona Clarinha. Clarinha. A gente brincava muito na rua, de roda, de pique, né? A senhora acha que a tecnologia tirou o brilho da rua? A tecnologia e a violência tiraram o brilho da rua? Não tem infância mais, né? Não tem. Ninguém teve infância. Não tem mais, não. A senhora tem muita saudade dessa infância? Tem.
As minhas filhas falam que elas tiveram infância, que ela hoje vê os filhos, elas falam, mamãe, eles não têm infância. Fica tudo dentro de infância casa, que lá. nós tivemos, todo mundo, né? Celular, né? Celular, no joguinho, ninguém conversa mais com ninguém, né? Ontem isso aqui tava fio passado para todo lado, eles puseram. Você vai passar, tem fio, com 2 netos dormindo aqui. Oh, meu Deus do céu. Eu vou lá pra casa da vovó, mas é pra jogar. Chega, faz aquela bagunça. A senhora contou também sobre o cinema, né? A senhora gostava de ir ao cinema? Gostava. E era um filme novo por dia? Quase. Ou não? Eu falei que repetia, mas não repetia, não. Era cada vez era um filme. Mas no princípio não era todo dia. Não era todo dia, Era né? de vez em quando. Depois já passou. Tem sessão todo dia. Né? Que filme a senhora tem lembrança de ter assistido? Lembro muito O Vento Levou, né? Assistiu O Vento Levou? Chorou? Chorei. Chorava muito? O Vento Levou, já estava mocinha, né? A senhora contou de alguns sonhos que a senhora tem, porque sonho não morre, não é? E um deles era falar outros idiomas. Meu sonho era aprender as línguas neolatinas. Português, francês, italiano e espanhol. Só ficou espanhol de fora, então? Só ficou de fora. Assim mesmo, eu morei em Guarapari há uns anos, depois de viúva, ainda fiz um cursinho de espanhol lá, mais rápido. Então... Que eu vim embora pra cá, parei. Eita, eu sou professor de espanhol, viu? É bonito o espanhol. Acho lindo. E é fácil, mas né? a senhora realizou esses sonhos. Né? Menos o espanhol. Se bem que o espanhol sempre a senhora fez um cursinho. A senhora fala italiano. Fala italiano. E a senhora fala francês? Francês um pouco. Francês eu não cheguei a praticar tanto como italiano, né? Que eu escrevia para meus pais, eu escrevo até hoje. É mesmo? De vez em quando eu mando uma cartinha, cartão, tudo italiano. O seu pai teve alguns episódios interessantes, não é? E um deles envolve a cidadania e a documentação. Que precisamos da certidão. Nós estamos tentando tirar a cidadania italiana, não conseguimos ainda. Está lá no consulado. E o documento que precisava, que a gente não achava, era a certidão de nascimento. Quando me falaram em Emorés, eu liguei para lá para querer certidão de casamento, papai tinha casado lá. Eles falaram que tinha um documento lá em italiano, que eles não estavam entendendo. Aí eu pedi para mandar. Era a certidão de nascimento dele, que ele apresentou, registrado na Itália. Olha só. Aí eu dei até uma cópia a cada filha minha. Eu não tenho nenhuma aí, se eu não te mostrar. Registrado em Bolonha, nascido em Pau Gigante, que naquela época depois virou Demétrio Ribeiro. Chamava Pau Gigante no Espírito Santo. Gente, Pau Gigante hoje, quer dizer, um dos nomes indígenas para Pau Gigante é Ibiraçu, né? Hoje é Ibiraçu, né? Não sei se é o mesmo lugar. Demétrio Ribeiro, eu não sei se ainda tem Demétrio Mas Ribeiro. Ibiraçu tem muitas famílias de pomerâneos, de italianos, né? É o antigo Pau Gigante. Não sei, eu sei que a tradução de Ibiraçu é Pau Gigante. Então é. Pode ser. Era Pau Gigante e passou a usar então o nome indígena, Ibiraçu. Gente, como eu não tenho compromisso com jornalismo, é bom a gente pesquisar, né? Porque eu conheço Ibiraçu, eu vivi um tempo em Aracruz. Aracruz é perto. Que é pertinho de Ibiraçu e a gente tem... Mamãe nasceu em Riacho, na Barra do Riacho. Barra do Riacho, eu ia muito em Barra do Riacho. Nasceu em Riacho, perto da Barra. Meu pai dela era chefe político lá, né? Que lembranças a senhora tem do seu pai trabalhando? Qual foi a primeira profissão do seu Henrique aqui? Sempre Ourives. Ourives. Né? Da forma, Ourives, eu lembro dele com aquela lupa no olho, né? Fazendo as joias, né? Fez muita aliança, né? Esse pessoal todo aí, as antigas alianças. Realizou o sonho de muita gente aqui, né? Durante esse tempo, a senhora viu seu pai trabalhando, mas houve um tempo em que o trabalho começou a render mais. Foi quando vieram os americanos para cá, né? Logo depois papai chegou, estourou a guerra. De 1945. A mica, aqui tinha muita mica, né? Tinha muita oficina de mica. Figueira teve aquele impulso, né?
Por causa das oficinas que a mica era de muito mica. usada pelos E os norte-americanos para americanos vieram produção para cá. de Eles guerra. tinham ali onde é... Sabe onde é ali o shopping? Tem umas casas da Vale ali. Ali chamava de acampamento. Acampamento Os da Vale. americanos ficaram ali, Tinha a companhia Morrison, né? Que era dos americanos. Isso. Aí foi que o papai ganhou dinheiro, aí deslanchou, né? Comprou imóvel, construiu a outra loja, né? Pôs o primeiro letreiro luminoso. Nós estamos falando da Ótica Mira já. Da Ótica Mira. Ótica e relojoaria? É, ótica e relojoaria. Porque ele chamava Relojoaria Mira, mas era joalheria, depois virou só ótica. Tá? Então, reorganizando a informação, o seu Henrique foi o primeiro ourives, e o primeiro relojoeiro. primeiro relojoeiro e o primeiro a primeira joalheiro. ótica também. Primeiro joalheiro também, aqui em também. Governador Valadares. A primeira ótica também. E a primeira ótica. Também. E ele comprou um sítio aqui perto do Pontal. O primeiro gado leiteiro holandês foi meu pai que trouxe também para cá. Ele era pioneiro em quase tudo. Ele fez todas as instalações. Tudo dele era muito certinho, ele olhava os livros. Ele era muito inteligente. Que coisa, gente. É bom a gente ter essas informações. Quando eu fui a Bolonha, na Itália, eu fui em todos os lugares, eu levei os endereços das casas onde ele morou. Eu tirei foto e vi. Tinha casa que ainda existia. Ainda existia? Que emoção a senhora teve? Demais, nossa senhora. Aí eu vi por que tudo dele era casa pintada de amarelinho, clarinho, janelas verdes. Porque lá em Bolonha tinha demais. Era essa figura que ele via, então ele, aí ele passou tentava reproduzir. Gente, que história interessante, né? Alguns dos seus irmãos seguiram a profissão. A gente vai falar deles daqui a pouquinho. Mas esses primeiros tempos na ótica, na relojoaria, na joalheria, a senhora também participava, ia lá de vez em quando, ou nem podia chegar lá? Não, é porque eu estava estudando e casei nova, né? Não deu tempo. Casou aos 18 anos. Né? A senhora não viveu esse tempo todo em Valadares? A senhora foi para Belo Horizonte? Belo Horizonte, fui em 66, fiquei lá 30 anos. 30 anos. E depois a senhora regressa para Valadares? Para Valadares, vou para Guarapari, que nós tínhamos uma casa muito grande. Fiquei lá, depois vendi a casa, passei para o apartamento. Depois de lá eu voltei para cá. Porque eu falei, meus irmãos estão lá, eu sozinho em Guarapari, eu achei melhor vir para cá, né? E como foi essa... A gente quando fica viúvo, fica meio sem perdida, saber, né, o que fazer. Seu marido morreu muito jovem? Ele estava com 70 anos só. 70 anos. Mas a senhora estava com? 57. 57. Aí começa uma nova fase. Nesse período de Belo Horizonte, quando minhas filhas já estavam crescidinhas, eu comecei com confecção, por gostar muito de bordado. Comecei a mexer com bordado, com costura, pus um negócio para minha filha e virou uma confecção. Eu cheguei a ter 120 funcionários. Gente do céu! A boutique chamava Papola. E eu pus a confecção com o nome de Papaveri, que é papola italiano. Vamos fazer assim, daqui a pouco a gente volta com a Dona Miriam, que agora você sabe que não chama Miriam, não é? E nós vamos conversar sobre o bordado, com que idade ela começou a aprender a bordar e todos os seus talentos e toda a sua história. O Arte Memória dá um tempo e volta já já. De volta com o nosso Arte Memória da cidade. Nós estamos hoje com Dona Miriam, contando um pouco da sua história, contando um pouco de tudo aquilo da sua trajetória, a trajetória da sua família, do seu pai e muita coisa boa. E nós terminamos o bloco anterior falando do bordado. Isso aqui, essa peça, é fruto do trabalho dela, já é uma aluna dela, não é? É uma doméstica. Né, que aprendeu bordado comigo aí no centro de convivência. Mas me conta, a senhora começou a bordar, a aprender o bordado aos 5 anos de idade? Minha mãe me punha para bordar, era obrigada, ficava lá com o relógio.
A senhora gostava? Gostava, mas eu ficava doida pra brincar, eu queria brincar, né? Mas tinha horário pra cumprir? Mas eu segui o horário, né? Seguia o horário? Hoje você não consegue fazer isso com o tempo. A senhora acha que o bordado foi quem forjou na senhora essa paciência toda que hoje a senhora tem? Não, minha mãe sempre falava que eu era paciente, igual a minha bisavó. Então a paciência que ajudou no bordado? Ajudou. Porque para bordar tem que ser paciente. Tem que ser paciente, né? E ensinar a bordar hoje, a senhora tem um trabalho de ação social. Né? Eu adoro ensinar a bordar. Conta um pouco desse trabalho da senhora hoje. Bom, eu levo... É pena que eu não tenho as coisas para te mostrar aí. Eu começo dando uns paninhos pequenos, para elas aprenderem os pontinhos. Aí eu ficando aqueles paninhos, eu pensava, vou jogar fora esses paninhos. Comecei a guardar e comecei a emendar os paninhos um com o outro. Fazer toalhinha, pano de mesa. E aí comecei a vender para poder... ter uma renda. Aí depois já comecei elas aprendiam o ponto, eu já passava para bordado maior. Entendeu? Mas esses paninhos ficaram... Foi muito importante. Até hoje eu junto os paninhos todos, faço tipo patchwork, que chama hoje. Patchwork de bordado, né? Gente, e senhora, você realiza nisso? Nós demais. Né? Mas se não fosse isso, eu tenho a impressão que eu estaria com depressão, na frente da televisão. A senhora é muito ativa também, né? A senhora tem uma mente que trabalha o tempo todo. Além do bordado, a senhora também pintei muito porcelana. Parei porque o cheiro era muito forte, comecei a ter dor de cabeça demais. Que é uma tinta especial também, né? A tinta especial, o óleo, toma com um cheiro muito forte. Aí por isso que eu parei. Aí deu uma parada. Mas pintei muita coisa, muito aparelho de jantar, aparelho de chá. Enquanto seu pai fazia a felicidade dos casais, a senhora completava, né? Pintando a porcelana. Vamos voltar aqui um pouco para sua família. Vamos conversar um pouco acerca da sua mãe, Dona Clarinha. Mamãe teve a infância dela, foi em Riacho, lá perto da Barra. Isso, no Espírito Santo. Ela nasceu de 7 meses, mas ninguém dizia, tinha muita saúde, né? Meu avô, quando ela nasceu, a parteira pôs ela de lado, achando que não ia ter jeito. Morrer, não ia ter jeito. Ele chegou perto e viu que ela estava respirando. Então ele fez, olha para você ver, fez uma espécie de uma estufa. Ele pegou umas brasas, pôs um prato, e pôs mamãe numa folha de bananeira, do lado, recebendo aquele calor. Ia pingando leite com algodão na boca. Ele deu vida à mamãe. Para ir hidratando, para ir alimentando. Pronto, aí foi sobrevivendo. É uma guerreira desde o nascimento. Deu vida. Tinha os maiores xodó com ela, né? Porque deu vida para ela. Né? E ela era levada demais. Nossa Senhora, as coisas que ela fazia. Por exemplo? Por exemplo, ela perdeu a mãe com 9 anos. Meu avô casou outra vez. No dia do casamento, ela se pintou toda de preto de carvão. Pra quê? Para protestar, porque não queria o casamento. É mesmo? Pra você ver, naquela época... Ela já era black bloc. Nossa Senhora! Ela falou que se ela tivesse nascido hoje em dia, ela ia sair pelo mundo de mochila nas costas. Ela ia ser hippie, ela fala. Ia ser hippie? Eu falei, eu acho que eu ia ser hippie, minha filha. Ela protestou, meu avô passou maior. 9 anos de idade? 9, essa pessoa toda pintada de carvão, preto. Gente do céu! Ela era muito levada. Ela adorava futebol. E tinha os primos em Riacho, muito rapazinho, primo, menino, né? Ela põe as calças deles para jogar futebol. Meu avô comprou a bola em Vitória para ela formar o time de futebol, não sei a cabeça dela. Jogava. Se ela começava a perder, ela pegava a bola, põe embaixo do braço e acabou o jogo. Era o dono da bola até. Era o dono da bola. Montava em cavalo e pelo. A senhora fala com muita paixão também da sua mãe, né? Tinha uma época, um dia procuraram ela, a empregada falou, Clarinha saiu no animal e pelo aí. Falou que ia passar embaixo do arco-íris, que ia virar homem. Meu Jesus. Aí meu avô saiu atrás, ela ia no cavalo em pelo procurando. Que tinha, nunca, né? Nunca ela ia pegar o arco-íris, né? Com a matuta dela, comida,
no cavalo para passar embaixo do arco-íris. Embaixo do arco-íris. Tem muita passagem dela, foi muito levada. E dos filhos, dos seus irmãos, quem mais puxou sua mãe? Ninguém puxou. Todo mundo mais pacato, mais calmo. Todo mais pacato, puxaram mais meu pai. Meu pai era medroso de fazer negócio. Mas os imóveis que ele comprou aqui, tudo era a cabeça da mamãe. Henrique, compra isso. Clarinha, não vou. Não, você pode compra, comprar. Você dá conta. Eu garanto, vai lá. Uma esquina aqui da Tiradentes ali, tinha a esquina toda, meu pai comprou. O imóvel da Ótica Mira foi ela que fez o papai comprar. Ninguém puxou a cabeça da mamãe. Gente. Todos medrosos, tímidos, entendeu? Mas puxou mais o papai. Gente do céu, nenhum dos filhos puxou? Nenhum. Por que isso? Engraçado, né? Ué. Porque era interessante se era algum... Pra ter algum assim, mais dinâmico, né? Pois é. Não. Mas nenhum puxou? Não, nenhum. Nem nas habilidades, nem na intrepidez, na ousadia, nada disso? Não. Você vê, nem na política, nenhum é político, e ela adorava política. Ela já de idade, é que ela ia pro mercado, comer pastel, tomar suco de laranja, ficava conversando com aqueles homens ali do mercado sobre política. Falando em política, ela era apaixonada por política? Ela era. A ponto de discutir, de conversar. Ela queria ser prefeita também? Não, isso não. Ela não tinha, assim, essa vocação. Mas conversava de tudo. De tudo. Ela lia demais. Ela não tinha nem o 4º ano primário. E era apaixonada pelo Figueiredo. Figueiredo. Mas lia, ela viajava pelo mundo todo política. Nas viagens. Ela lia, falava várias coisas, várias partes do mundo. Ela lia demais, até pouco antes de morrer. E aconteceu o episódio de que ela era muito apaixonada pelo Figueiredo e tentou um contato com ele. Meu irmão caçula escreveu para o Figueiredo e falou: minha mãe, a senhora de 80 e tantos anos, é apaixonada pelo senhor, é fã do senhor, tem um retrato seu do lado da televisão. Do lado da televisão tinha um retrato do Figueiredo. Gostaria muito que o senhor desse alguma atenção para ela, um cartão, alguma coisa. Passou. Quando um dia eu tô lá, vim passar uns dias aqui em Valadares, o telefone tocou, eu atendi. Eu queria falar com a dona Clara Leal Sigismondi. Eu falei, pois não, mas quem quer falar com ela? O João Batista Figueiredo. Eu falei, como? João Batista Figueiredo, você espera um minutinho que eu vou... Já foi tremendo, né? Figueiredo, minha filha. Veio, mamãe, veio atendeu. Aí ela atendeu, mas ela ficou nervosa demais. Nossa, mas ela falou com ele, que gostava dele, que tinha o retrato dele, agradeceu a ele. Ela ficou muito feliz. Gente. O Eduardo Gomes também, ela foi apaixonada pelo Eduardo. Gomes. Ela pôs o meu irmão, que é dentista, se chama Eduardo por causa dele. Olha só. Quer dizer, é totalmente antenada na política da época. Não é? Um cunhado seu, o José Hugo de Carvalho, foi candidato a prefeito aqui. Pela UDN aqui em Valadares. UDN, mas perdeu, não ganhou. Não. Que lembrança a senhora tem dessa movimentação política em Governador Valadares? Era bem forte, na época da Revolução, né? Valadares pegou fogo, né? Porque também ficava entre dois partidos, né? Era o PSD e o DN. E depois veio a época do João Goulart, quem era comunista, quem era adepto, né? Do comunismo. Você tem essas lembranças todas, assim? Tem. Tinha o jornalzinho Combate, né? Quebraram o jornal todo, o pessoal da UDN. É mesmo? E esse episódio foi noticiado ou foi abafado? Foi noticiado. Eu acho que Valadares foi a única cidade que correu sangue da Revolução. Porque teve crime aqui, foi um crime feio. Pois é, eu ouvi falar, alguns entrevistados nossos conversaram falando o seguinte: Valadares não teve revolução, teve aproveitadores do contexto para apagar os seus desafetos. É isso mesmo. É isso mesmo? É isso mesmo. Menina do céu. Foi o Leonel Brizola que chegou até Periquito e não chegou até aqui, porque falaram que se ele saltasse aqui,
Era capaz de fazer alguma coisa com ele. Ele voltou de lá mesmo, ele voltou. Essa é a nossa Valadares. Essa é a história da nossa cidade. E o Arte e Memória da Cidade que conta a história. Quer dizer, é a história contada pela nossa gente, a história da nossa gente contada pela nossa gente. Dá mais um tempinho e a gente volta já já. De volta com o nosso Arte e Memória da Cidade, do lado da Dona Mirinha, super simpática, super amável. Dona Mirinha, conta pra gente aqui, Toninho Coelho, um dos fundadores, administradores, donos da TV a cabo, ele, João Campos, né, João Emílio. Mas o Toninho Coelho é ele quem faz a nossa pauta junto com a Dona Terezinha e Léo. E ele me contou de um papagaio que fazia o maior sucesso. Né? O que é isso? Vocês tinham esse papagaio na loja? Não, era em casa? Morava no fundo da loja, tinha moradia. Eu morava no fundo, lá eles escutavam o papagaio falando na farmácia do lado. Quero saber, quem ensinou esse papagaio a falar? A filhinha, empregada da mamãe antiga, ela conversava muito com ele. Tanto que ele chamava filhinha, filhinha, filhinha. Mas ele chamava filhinha repetindo sua mãe chamando. Repetindo que a mamãe, justamente, que a mamãe chamava e ele repetia. Ele repetia, era o nome que ele gravou lá, né? E o que mais ele falava assim de especial? Tinha alguma... Isso eu não lembro de ter. Né? O meu irmão é que sabia, o Kim que sabia pra te falar. Junto com o papagaio, quer dizer, nesse contexto, tinha um pé de jabuticaba também, que era a vedete da situação. Dava muita invasão de gente querendo... Os amigos dos meninos ali na relojoaria. Ficava no fundo da relojoaria, onde era a casa. Era muito comum eles irem lá para comer a comida da mamãe, o feijão, eles falavam que era só o da mamãe que era bom. Fiquei sabendo que o seu feijão é bom também. E a gente vai ficar para provar o seu feijão. O susto dela. Nem avisou. Eles adoravam ir pra lá. É mesmo? E ela costumava cozinhar para muita gente? Ou... Não, ela fazia, eles vinham. Nunca vinham todos de uma vez. Com a desculpa de que era jabuticaba e ficava para almoço. Papagaio, pé de jabuticaba, amigos ao redor, não é? A ótica, a relojoaria e a joalheria era um ponto de encontro, mas era também a vitrine do pioneirismo do seu pai. Mas era um ponto de encontro, geralmente aqueles que iam todo dia, né? Tomar um café, tinha o café às 2 horas, tinha o lanche. Café, pão. Assim. Continua a mesma tradição? Eu vou dar uma passada lá. Não, na acabou, né? No fundo agora são salas, lojas, né? Foi vendida, né? Tá certo. Acaba tudo, né? Acaba tudo, né? A senhora tem muita saudade desse tempo. Tem. Demais. Seus irmãos permaneceram no ofício. Um foi para Belo Horizonte, que é médico, é o caçula, morreu esse ano. O Zé Carlos. E o outro, o Eduardo, é dentista, e os outros 3 ficaram na E loja. tem 2 meninas? 2 irmãs. Eu tenho uma irmã que mora aqui na Rua Barbosa. Carminha. Elas não se envolveram tanto na ótica? Não. Só na ótica. Ela trabalhou na joalheria uma época, depois de casada. De todo esse envolvimento, de todo esse movimento, quando os americanos, como a senhora falou, começam a investir e começam, né, a promover a melhoria de vida, que lembrança a senhora tem desse tempo também, dentro de casa? Não é? Porque eu imagino que no início era muita dificuldade. Não, a gente, eu notava que melhorou. Para nós melhorou tudo, que o papai começou a ganhar mais dinheiro, que a gente não estava com dificuldade, né? Então as coisas melhoraram, né? Melhoraram assim, aí ele construiu uma casa boa aqui na Rua Rui Barbosa, ainda tem a casa até hoje, né?
e através do empreendedorismo da sua mãe, ele vai investindo. Não é? Dona Mirim, Ótica Mira é uma homenagem ao seu nome. Não é? Porque parte é Maria Zulmira. Mira. Né? Ele tirou o Mira, né? Tirou o Zu e deixou só o Mira. Engraçado, naquela época eu não dava muito valor. Hoje é que eu dou valor a isso. Engraçado, né? É engraçado. Acho que a idade é que faz a pessoa pensar, né? Valorizar essa situação, né? Mas, assim, de verdade, a senhora não olhava para os seus irmãos e falava assim, aí, ó, é meu nome que tá lá. Não, nunca. Nunca rolou esse tipo? Nunca saiu. Mas nem da parte deles? Nem da parte deles, sabe? Pouco tempo eu mexi com eles, eu vou exigir meus direitos. Estão usando meu nome. Ué, tem que rolar uma contrapartida. Nunca foi falado isso, engraçado, né? Hoje em dia, isso daria ciúme nas famílias, né? Eu acho. Provavelmente. Não, foi uma coisa que não... Como a senhora se sente hoje olhando para trás, olhando a ótica que se consolidou né, no mercado? Quer dizer, todo mercado passa por dificuldades. Mas olha aí e vê o trabalho da sua família, né, tão consolidado como está. Que sentimento a senhora tem? Eu fico feliz quando eu lembro, né? Porque um dos ciclos econômicos de Governador Valadares é justamente o comércio, né? O comércio, E eu imagino que vocês viram muita coisa abrir e fechar. Não é? Que lembrança a senhora tem daquele pedaço ali? Muito bom, porque naquela época era nossa, a Ótica Mira, tinha a Casa Birro, Bazar do Povo, que era dos Habib, né? Era o forte naquela época, né? E a senhora caminhava por tudo isso, ia fazer também a feira? Fazia as compras. Mamãe nessa época não saía quase, não fazia. Eu que fazia as compras para ela. E ela resolveu ficar mais em casa ou adoeceu? Ela ficava mais em casa. Depois de mais velha que ela ficou mais saída, começou, sabe? Que maravilha. Vamos fazer mais um intervalinho? Vamos dar mais uma paradinha? Pra gente voltar depois? Arte e memória, é isso. É a nossa gente contando a nossa história. Mais uma paradinha, a gente volta daqui a pouco. De volta com o nosso Arte e Memória da Cidade. Eu sou Evandro Júnior e estou do lado da Dona Maria Zulmira. Para muitos, Dona Mirinha. E nós começamos a nossa matéria mostrando essa foto aqui. Não foi? Isso foi na fazenda da Safira, onde ele passava as férias. A senhora, as férias de julho. A senhora e o seu Verde. Seu marido. E os 7 filhos, né? E os 7 filhos. Todo mês de julho, gente... É muita história aqui. Tem. Não é? Demais. Muita história. Conta um pouco do seu Verde. Como ele era, qual era a atuação dele, porque vocês conviveram muito tempo juntos. 40 anos. Era um homem excepcional, eu acho. Né? Começou novo, batalhou, começou a vida sozinho. Se fez sozinho, com 18 anos ele veio para Santa Maria do Suçuí, mexendo com mica e começou a comprar terra, fazenda. Tinha muita fazenda, tinha fazenda aqui derribadinha. Tinha 1000 e tantos alqueires ele tinha de terra. Era um homem visionário também. Demais. Vocês tiveram quantos filhos? 7 filhos. 7 filhos. Quer dizer, a senhora repete a história da sua família, só que invertendo o número. 5 mulheres e 2 homens. 5 mulheres e 2 homens. Era um pai também maravilhoso. Agora, muito enérgico, né? Muito severo. Muito severo. Repetiu um pouco a história do seu pai? Também, né? Mas naquela época geralmente eram, né? Severos, né? Hoje é que o povo tá... Mas ainda assim, essa foto retrata um pouco, né, de uma
cumplicidade, de uma doçura no relacionamento, de respeito, né? Era desse jeito mesmo? Era. Durante esse tempo de convívio, de casados, ele sendo empreendedor, a senhora participava muito das decisões? Não, eu ficava... Aham. Ele não punha, ele não preparou ninguém, nem os filhos. Nem os filhos. Ninguém foi preparado. Quando ele morreu, Ficou estava todo mundo despreparado. Despreparado. Eu não tomava parte em decisão nenhuma. A senhora sente que nesse período... Aí tanto que eu pus a confecção, me deu maior força. Aham. Que acho que ele via que era uma coisa, eu ficava em casa, fazendo uma coisa que eu gostava e virou uma empresa, né? Uhum. Deu trabalho para minhas 3 filhas. A senhora estava falando da confecção que começou pequenininha? Pequenininha, cheguei a ter 120 funcionários. 120 funcionários. E ele dava força? Dava força, dava dinheiro para a gente comprar as coisas. E como era o convívio de vocês dois com os filhos? Muito bom. Todos têm a memória muito boa dele, né? A lembrança muito boa. Deixa eu voltar no tempo e te perguntar, como vocês se conheceram? Baile de carnaval. Eu ia chegar no baile de carnaval. A senhora frequentava os bailes, aliás, os bailes em Valadares eram eventos familiares, sociais, mas familiares. Era tudo conhecido, né? Era o Minas e o Ilusão, né? Mas era um matinê ou era... Tinha matinê e tinha os bailes à noite. A senhora conheceu no baile à noite? À noite, carnaval, né? De Comecei Columbina? No Minas, foi no Minas. Não, mas a senhora estava vestida de Columbina e ele de Pierrot? Não podia fazer fantasia, meu pai não deixava fazer fantasia. Teve bloco, ele não deixou entrar no bloco. Né? Aí eu fiz uma roupinha assim para poder... Lembra de que era? Não, acho que eu lembro um vestido de bolinho, uma saia de bolinho, uma blusinha branca. E ele, como é que estava? Ele estava fazendo parte de um bloco. Aham. Os rapazes, as moças que eu não pude fazer, mas ele fez. Aham. E que bloco é? Tem lembrança de que bloco Eu era? tinha foto aí, eu podia ter olhado isso. Aham. Ele, o Zé Birro, essa turma toda. Toda lá no... Paulo Birro, Aham. a Leia, mulher do Zinho. Você não conheceu o Zinho, a Bíblia? Aham. Essa casa aqui, Evandro, a nossa casa foi aqui nesse terreno, você acredita? Onde está construído o Onde está edifício? construído esse prédio, Jardim Catedral. Essas árvores plantadas, 6 árvores de pé na porta, foi a primeira coisa que ele fez quando a casa estava pronta, foi mandar pedir à prefeitura plantar as árvores. Eu falei, então eu vim, da onde eu saí, eu voltei, né? Era uma casa muito boa, grande, com piscina enorme. E agora tem um edifício enorme. Aí vendemos, quando fomos para Belo Horizonte. Eu morei pouco tempo aqui, 2 anos só. Resolveu ir para Belo Horizonte. Acho que ele já era doença. Ele já estava fazendo coisa que, assim, resolvendo rápido, entendeu? Essa mudança mesmo para Belo Horizonte. Era como fechar alguns departamentos da vida. Construir uma casa aqui daquele tamanho. Vamos para Belo Horizonte. Já tinha comprado um lote lá. Mas não construiu. Comprou uma casa pronta e nós fomos para lá. Essa foto especificamente, vocês estão supostamente olhando alguma coisa que está acontecendo no terreiro, né? Alguma coisa, não lembro o quê. Mas me conta aqui, a gente está chegando no finalzinho da nossa entrevista. Aí foi um namoro rápido. Eu comecei a namorar em fevereiro. Casei em maio do outro ano. Quer dizer, 1 ano e pouco depois eu estava casada. Mesmo. Não amassou barro, não. Foi rapidinho. Foi rápido. Não foi um amor de carnaval. Não. Foi duradouro, né? Foi duradouro. E deu muitos frutos bons. Graças a Deus. Tanto em matéria de filhos, quanto em matéria de experiência que vocês tiveram. Os bailes de carnaval eram todos eventos familiares que a gente falava, mas a senhora não podia se fantasiar porque também havia um certo preconceito. Papai achava que não, fantasiar não. Me conta aqui, Dona Maria Zumira. Mirinha, né? Todo mundo chama de Mirinha. Quais são ou qual é dessas memórias, a memória que mais marca? Não é? Quando a senhora
lembra quando toca no assunto? Qual é a memória mais marcante? Da minha vida? Se a gente fosse abrir o baú da vida, qual seria, tô tirando a memória mais marcante, qual seria? Eu acho que o nascimento dos filhos, né? A menininha pacata, né? De repente se vê como mãe, vê os filhos nascendo. Um filho atrás do outro, né? A senhora é uma pessoa cuja vida serve de exemplo para muita gente, né? Até mesmo naquilo que a senhora considera negativo, não é, que é o fato de ter sido protegida pelo marido durante muito tempo e depois que ele parte, fica aquele vazio, fica meio perdida, não é? Qual seria o conselho que a senhora daria hoje para toda essa juventude se relacionando, né, criando família, tendo esses exemplos de empreendedores, sua mãe, né, seu pai, seu marido? Qual é o conselho da Dona Maria Zumira, da Mirinha, hoje? Mas é porque eu nunca fui empreendedora, né? Mas viu tudo isso acontecendo. Não é? E até mesmo pelo que a senhora passou. Porque a senhora passou por situação de, poxa, eu podia ter me preparado. Realmente. Eu acho isso, que a pessoa tem que estar preparada. Né? Tem que correr atrás e se preparar. Porque se o marido morrer, você tem que estar se capacitando. Capacitado até para orientar os filhos, né? Coisa que não aconteceu comigo. Né? A senhora tem isso pouco de tristeza dessa situação. Eu acho, realmente. Nunca parei para pensar isso que você perguntou, mas é uma verdade. Tá certo. Dona Mirinha, Maria Zumira, Mirinha, muitíssimo obrigado por abrir o baú das suas lembranças. Eu que agradeço. Pra gente. Tá? Deus abençoe você muito a sua vida. Você me fez pensar muita coisa, tá? Que bom. Que bom. Mas eu tenho certeza que todo o nosso público ganhou muito nessa entrevista, como tem ganhado com os outros entrevistados. Porque só de conhecer a nossa história, a gente já começa né, a se orgulhar. A senhora falou tanta coisa legal, né? Eu não sabia que peso que tinha o meu nome na ótica, não é? Mas agora começa a se dar conta dessa situação, não é? Eu te agradeço muito, seu carinho. Agora eu acho que você devia dar uma lá na Ótica Bira, para você ver lá, porque foi muito interessante. Inclusive acho que tem alguma joia feita lá pelo papai, tá? O Henrique fez perto de um museuzinho. Olha só, pessoal, para terminar a nossa entrevista com essa doçura de pessoa, Dona Mirinha, ela também, além de bordadeira, pintora, é também escritora. Fala francês, fala italiano, habla espanhol também, né? E também escritora. É a única obra? Ou tem mais? Eu tenho várias para juntar para ver se eu ainda publico um livrinho. Vamos fazer o seguinte, vamos terminar a nossa matéria com a senhora lendo essa poesia para nós? Tá. Pode ser? Pode. Então, para essa canetinha. Olha aqui. O Arte Memória da Cidade está terminando, mas vai terminar de uma forma especial hoje, com a recitação da poesia pela própria autora, Dona Maria Zumira, Dona Mirinha, falando sobre o Figueira. Figueira do Rio Doce. Do Rio Doce. O Arte Memória da Cidade fica por aqui, mas fica aí com essa poesia da Dona Mirinha. Figueira do Rio Doce. Foi beira-rio nascida, no começo uma só rua. Na colina construída, bela igreja se insinua. Nos corações dos fiéis, guardando 1000 emoções, a esperança dos 1000 réis, no futuro, nas ações. Pela estiagem, poeira, e nas chuvas, muita lama. O trem, única zoeira. Parece que alguém nos chama. Quisera ainda fosse minha cidade pequena. Figueira do Rio Doce, tão pura, calma, serena. Parabéns. Obrigado. Deixa eu te dar esse livro. Deixa eu te dar um beijo. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. O Arte Memória, então, com toda essa emoção, fica por aqui e a gente se vê, se Deus quiser, numa próxima edição. Fica com Deus. Tchau, tchau.
nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer.